Que é a análise de risco? A análise de risco é uma proteção dos eventos que causam danos ao nosso patrimônio e à nossa renda. Então, são medidas que a gente vai tomar para nos proteger diante de sinistros que possam acontecer, tanto com o nosso patrimônio como com nós mesmos. Isso é muito fácil quando a gente fala, é fácil de fácil entendimento quando a gente fala de carro. A gente faz o seguro do automóvel, porque se acontece alguma coisa com esse automóvel, alguma batida, ele tá segurado e a gente vai acionar aquele seguro para dar um jeito naquele dano, para proteger e, e deixar aquele bem do jeito que ele estava antes. Isso aqui é a mesma coisa quando a gente fala do patrimônio, quando a gente fala de nós mesmos, da nossa renda. O que a gente vai proteger aqui nessa análise de risco? Primeiro, demissão. Se nós somos demitidos, se nós ficamos sem emprego, a gente fica sem renda. E aí, de onde que a gente vai ter o recurso para manter o nosso padrão de vida? Um momento ruim no negócio próprio. Quem tem negócio próprio aqui sabe que existem momentos ruins, que existem meses ruins, que crises existem, elas são cíclicas, a gente vai passar por elas sempre, então a gente precisa se preparar para elas. O momento ruim de receita para quem é autônomo, eu já escuto de vários clientes, tem alguns meses que é muito ruim, esse mês foi muito ruim de recebimento, alguns outros meses pode acontecer alguma coisa, a gente ficar doente, nossos clientes, pacientes, enfim, ficarem doentes, e aí a gente vai ter uma receita menor, então a gente precisa se preparar para isso. Uma contração de uma doença grave, Deus me livre, aqui ninguém quer que nada disso que eu vou falar aqui aconteça, mas nós precisamos prever, a gente precisa se prever contra isso. Invalidez, se vier alguma coisa, a gente ficar inválido hoje, o que a gente vai fazer? De onde que a gente vai tirar a nossa renda para sustentar o nosso padrão de vida? E morte, caso a gente venha ao faltar agora, quem que depende de mim? Como que essas pessoas que dependem de mim vão ficar na minha ausência, não tendo mais a minha força de trabalho para sustentar? Então, a mesma facilidade que a gente tem de contratar um seguro de carro, um seguro para o automóvel, o mesmo entendimento e consciência, eu quero trazer um pouquinho aqui para esses outros riscos que existem. E são riscos que vão chegar quando a gente menos esperar. Só que se a gente se planejar para eles não vão ter o impacto que teriam. Bom, aqui a gente tem duas formas de se proteger. Primeiro, fazendo o nosso STEP financeiro. O que é o STEP financeiro? É a nossa reserva de emergências. Ele funciona exatamente como o STEP do nosso carro. A gente está na estrada e um pneu fura. A gente tem que ter esse STEP, a gente tem essa consciência e todo mundo tem esse STEP, a gente vai parar, a gente vai trocar esse STEP e a gente vai continuar a nossa viagem. Isso aqui é a mesma coisa para a nossa vida. Vão acontecer algumas coisas em alguns momentos, vão acontecer algumas emergências, vão acontecer alguns acidentes que vão fazer a gente precisar de um step, a gente parar, resolver esse problema e continuar na nossa estrada da nossa vida. E para isso a gente vai ter o nosso step financeiro. É uma reserva que vai nos dar uma segurança financeira de resolver aquele problema da melhor forma que tiver. É uma reserva imediata de recurso, então aconteceu alguma coisa, a gente vai lá, usa esse dinheiro, resolve esse problema, sempre pensando em imprevistos, em acidentes, a gente resolve isso rápido e depois volta a preencher essa reserva de emergências, esse STEP financeiro novamente. Ele é personalizado, esse STEP ele é personalizado. Ele tem que estar condizente com a necessidade financeira de cada um e a exposição ao risco de cada um. Cada um aqui é diferente, cada um tem
um tanto de dependente diferente ou não tem dependente, e outras coisas que já foram citadas, vão ser citadas a mais. Então, cada um aqui é diferente, a gente precisa saber calcular o quanto o quanto é necessário para que a gente tenha com liquidez para a gente resolver os problemas da vida que vão acontecendo na nossa estrada. Ele não compromete o planejamento da independência financeira, então a gente está reservando e separando ele para ele ser realmente um step, para ele ser uma reserva, para a gente não estragar o nosso planejamento da independência financeira. Se a gente está fazendo nosso planejamento e a gente não tem essa reserva, qualquer coisa que venha acontecer, a gente vai lá na estratégia da independência financeira, vai pegar esse dinheiro para resolver o problema, porque o problema está lá, ele vai ter que ser resolvido. E o que acontece? A gente vai estragar esse planejamento da independência financeira. A gente vai pegar os recursos que estão em outra estratégia que pode não ser o momento certo para pegar, e aí a gente estraga esse planejamento. Então, tendo um step, a gente não compromete esse planejamento. E a gente também não pega empréstimos. A gente já viu aqui o poder dos juros compostos. Então, a gente não vai ficar à mercê de empréstimos para resolver uma situação, que é até aquela diferença entre uma situação planejada e a não planejada. A gente vai para a situação planejada de ter essa reserva, de ter esse step para essas situações. E os seguros pessoais que estão relacionados à proteção nos momentos de maior fragilidade financeira e emocional. Então, nós estamos falando aqui de vida, de doenças graves, de invalidez. Isso mexe muito com o nosso emocional. Quanto mais seguro financeiramente a gente tiver nesses momentos, mais tranquilo vai ser a passagem por esse momento complicado, por esse momento difícil. Bom, vamos aqui para o step financeiro. Quais são os critérios que vão fazer a gente definir? O que a gente tem que olhar para definir esse step financeiro nosso? Dívidas. Então, quanto que a gente tem de dívida? Quanto que o nosso orçamento está comprometido com essas obrigações? Se alguma coisa acontecer e eu tiver que fazer frente a essas obrigações de uma maneira rápida, quanto que eu precisaria? Dependentes. Quanto mais dependentes a gente tem, mais inflexíveis são os nossos gastos comprometidos. Menos sobra no orçamento, menos flexibilidade no orçamento a gente tem. Então, maior a gente precisa de ter um step financeiro. Doença grave. Uma doença grave, ela requer maiores cuidados. Então, tem um incremento aí nas despesas por conta de tratamentos que a gente precisa fazer e medicamentos. Então, isso também dá um incremento aqui no nosso step financeiro. Fonte de renda. Quanto mais variável a nossa renda ou quanto mais a gente depende de resultados nossos, de esforços nossos, como vendas, como os autônomos que dependem de pacientes e tudo mais, quanto mais variável essa receita maior tem que ser o nosso step financeiro. Por quê? Mês que vem pode ser um mês ruim, mas as minhas contas ainda vão chegar todas. E aí, como é que eu vou fazer? Então, isso aí vai ajudar a gente a se organizar. E patrimônio. Entender esse patrimônio, qual que é a necessidade que a gente tem nesse patrimônio de manutenção, e qual que é o valor necessário que a gente precisa para manter. Por exemplo, a gente tem um apartamento um pouco mais antigo, ele necessita de várias manutenções, então, de manutenções mais frequentes, então a gente precisa ter uma reserva para fazer frente a essas manutenções periódicas. E liquidez. Nosso patrimônio ele tem liquidez suficiente para fazer frente a essas necessidades? Então, tudo isso vai ser olhado e vai ser calculado. A gente vai calcular daqui a pouquinho de vocês o valor que a gente precisa nesse step financeiro. Bom, alguma dúvida aqui, gente, na parte do step financeiro? A gente vai calcular daqui a pouquinho, mas em relação à teoria e o que é necessário para compor um step. Então, vamos lá.
quais são os critérios de definição para necessidade de seguros pessoais. No encontro passado, a gente até falou um pouquinho, surgiu uma dúvida sobre, na verdade, uma observação sobre um seguro, e hoje a gente vai falar mais disso. Seguro de vida, vamos para o primeiro. Segundo, seguro de vida. Qual que é, a necessidade, qual que é o objetivo do seguro de vida? Bom, seguro de vida, ele é para preservar o patrimônio que vai ser direcionado ao beneficiário. O que isso quer dizer? Eu tenho dependentes hoje, tem alguém que depende da nossa renda, e caso eu venha a faltar, esse dependente vai ficar, ele vai ficar, vai precisar de alguma renda para se manter. Então, nesse caso, a gente vai precisar de um seguro de vida para preservar esse patrimônio, para passar esse patrimônio para o nosso beneficiário. Contribui para despesas essenciais no momento de maior fragilidade. Seguro de vida, a característica principal dele tem dependente? Esse dependente vai ficar à mercê se eu vier a faltar? Ele vai necessitar de uma renda se eu vier a faltar? Sim, então eu preciso de um seguro de vida que vai cobrir ele. Segundo ponto muito importante na parte do seguro de vida. Caso eu tenha um patrimônio, esse seguro de vida, ele não passa por inventário. Então, é aquele dinheiro que vai ajudar nossos beneficiários num momento de destravar esse patrimônio, de destravar essa herança para ele, tá? Então, é uma característica muito importante também do seguro de vida. E preserva a capacidade de geração de renda nesse período. Então, é um período de muita fragilidade, e a gente faz com que os nossos beneficiários tenham um período aí de geração de renda decorrente do seguro de vida para continuar nessa estrada. Ficou claro aqui o seguro de vida? Eu queria deixar bem claro, porque é uma parte que muita gente tem dúvida, e tem alguns seguros que eles vão sempre ter a parte de vida incluída, tá? E a gente tem que entender que se hoje não é o meu caso de ter um dependente, eu não preciso desse seguro para mim. O seguro, o que é o seguro? O seguro, ele é a mesma coisa do seguro do carro. Quero que vocês sempre lembrem do seguro do carro. A gente paga rezando para não usar. A gente reza muito para não usar esse seguro. Se a gente não precisa desse seguro, não tem nenhum cachorrinho para eu dar água. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso pagar por um seguro que não vai ser necessário. Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no meu planejamento. Então, a gente vai pegar as proteções aqui que a gente precisa para o básico da nossa vida, para que não seja gastado dinheiro também desnecessariamente. Tiago, você levantou o dedo, pode falar. Não, só queria comentar, porque eu passei por uma situação de acidente recentemente, né? A Natália até sabe. E o que acontece? A gente faz seguro, eu não tinha nenhum seguro de vida, sabe, antes do acidente. Eu sofri um acidente, eu tenho dois, eu tenho um da empresa e tenho um do banco. É baratinho, R$ 23, não sei o que lá, aquele negócio. Então, o que acontece? É igual você falou, o seguro ele cobre, de fato, uma fatalidade total, mas caso você sofra algum tipo de acidente, alguma coisa que te torne, sabe, que te dê alguma sequela, que você não morra, mas que seja permanente, o seguro cobre. Você tem um apoio do seguro também, você recebe um valor, entendeu? Então, um acidente de carro, um acidente de trabalho, tudo isso o seguro de vida tem nas cláusulas, entendeu? De um acionamento meio que parcial daquele seguro. Então, acaba que não é só na hora que morre, entendeu? Você pode precisar dele até sem morrer. E eu brinco, eu falo assim, mãe, pode ficar tranquila, que pelo menos as minhas contas o dinheiro está reservado. Se eu morrer, você consegue pagar tudo.
Ninguém vai ficar por conta das suas contas. Não, exatamente, Thiago. Inclusive, tem outros tipos de seguro. A gente vai tratar eles aqui, então. Então, existem outros tipos de seguro que vão proteger contra esses sinistros também, de acidentes e tudo mais. Samantha fez uma pergunta aqui, se o seguro de vida, ele é feito após o step financeiro estar integrado. Sim, esses seguros, na verdade, todos os seguros pessoais, eles vão ser feitos depois que a gente tiver o nosso step financeiro pronto, tá? Até lá, a prioridade é do nosso step e é ele que vai nos proteger em caso alguma coisa aconteça, certo? Eu só queria contribuir aqui com a questão que o Tiago trouxe. Tiago, é porque é o seguinte, os seguros que a gente entende como sendo essenciais em termos de cobertura, é o que a Flávia acabou de falar, vida, ela vai falar também daqui a pouco de invalidez e de doenças graves. Esses são essenciais para que a pessoa consiga proteger a si mesmo e os dependentes. No caso, o seguro de vida é os dependentes. Quando a gente fala cobertura de vida, é porque é só seguro de vida. Quando você fala que existe uma cobertura para acidentes, isso não é seguro de vida. Isso é um seguro pessoal que a cobertura é de acidente. Então, ele entra numa outra categoria. E aí, o seguro de vida em si mesmo, ele não existe cobertura de acidente. A não ser que ele esteja atrelado a um acidente que você fique inválido, tá? Então, só para fazer essa distinção. No seu caso, você trouxe a questão do que você sofreu um acidente. Se você tivesse um step financeiro adequado à sua necessidade, o seguro pessoal de acidente não seria necessário. Então, eu sei, o Thiago, ele sofreu um acidente e ele teve que ficar um bom tempo parado, na verdade, né? Eu sei desse caso dele. Depois, Thiago, se você puder abrir o microfone aí, você fala quanto tempo que você ficou parado. E aí, no caso do Thiago, qual que era a questão? Ele é CLT, né? Na verdade, né? Enfim, ele tem um salário fixo. Ele é naquele modo que não é CLT, Flávia, me lembra o outro modo que é quando não é servidor público, mas gente, empregado público. Isso. E aí, então, assim, não é considerado CLT, mas tem as mesmas condições de um CLT e de um servidor público. Então, por exemplo, Thiago, no seu caso, você ficou recebendo por um tempo o seu salário, como a sua situação ela foi um pouco mais grave, então você não passou de um certo momento, você não conseguiu continuar com o seu salário, porque você teve que ficar mais tempo parado que o previsto. Esse tempo que você ficou mais parado que o previsto e que você teve uma baixa na sua renda, você teria que acionar o STEP. Por isso que o STEP, ele é fundamental. Toda vez que a gente fala de planejamento financeiro, existem algumas premissas básicas, que é, por exemplo, gastar menos do que ganha, que é poupar constantemente e ter uma reserva de emergência. Isso são premissas básicas. Então, quando você não tem uma reserva de emergência, que é a que a gente chama de step financeiro, você fica muito exposto a um risco, que foi o que aconteceu com você, entendeu? Sim, no meu caso, apesar de eu ser CLT, né, eu tenho a questão do INSS, né? Só que o meu caso foi uma eventualidade, né? Porque eu sofri um acidente exatamente no mês em que a pandemia começou. Então, eu deixei de receber da empresa e não recebi do INSS, porque ele não estava funcionando, não tinha como fazer perícia, não tinha nada, sabe? Então assim, aí... o meu step foi o meu consignado. E aí eu tô pagando, lógico, os juros desse step, né? Então, nesse caso, esse foi o problema.
Porque o STEP, ele é para isso, é para essas eventualidades que a Sim. gente não consegue prever. Por isso que o STEP, ele é fundamental, fundamental. E aí, quando a gente vai mostrar como calcular, mas o seguro pessoal mesmo, que a gente entende como sendo, não é que é obrigatório, é esses seguros que a Flávia vai falar agora, são as coberturas que a Flávia vai falar agora. Então, é só para você ter essa distinção, tá? E aí, é outra coisa que é importante, por exemplo, ter um plano de saúde, no caso do Brasil, né? Ou um seguro-saúde. São questões que, basicamente, aqui no Brasil, se a gente não tiver, a gente leva o risco muito, assim. Então, O esse meu seguro... exemplo, o meu exemplo, por exemplo, é outro desse aí, né? Se eu fosse depender só do SUS, eu não tinha feito nem metade das cirurgias que eu precisei. Eu fiz 6 cirurgias. Exatamente. Eu devo ter gastado, sei lá o quê, meio milhão, assim, sabe? Tipo, Nossa. uns 500 mil, tranquilo, de Sim. cirurgia. Porque cirurgia Uhum. ortopédica é muito caro, né? Se eu for pegar lá na ponta do lápis, lá mesmo, lá no seguro, o que eles já gastaram comigo de só com as cirurgias, se eu precisasse disso no SUS, ou se eu precisasse do dinheiro, nem se eu vendesse tudo, eu teria como Então, pagar, mas... então isso, Tá. isso são ferramentas para que a gente possa mitigar o risco. Por isso que na análise de risco a gente vai analisar aqueles fatores que a Flávia falou no início. Ah, eu tenho dívida. Como que é o meu modo de ganhar dinheiro? Tipo, eu tenho um salário fixo? Não tenho. Qual que é o meu contexto? Eu tenho um patrimônio? Não tenho. Meu patrimônio tem liquidez? Não tem. Eu tenho um histórico de doença grave? Não tenho. Eu tenho pessoas que dependem financeiramente de mim? Não tenho. Então, todas essas variáveis, elas são importantes para que você avalie, para que a gente consiga implementar um step financeiro e consiga trazer seguros pessoais que te protejam. E, é claro, também o plano de saúde, na realidade do Brasil, ele também é muito necessário. Tá, eu entendi agora aqui a questão do Tiago, dos seguros. É isso mesmo que a Natália falou, gente. Quando a gente fala de incapacidade temporária de trabalho, então aconteceu alguma coisa, eu fiquei alguns meses sem trabalhar, isso comprometeu minha renda, isso está diretamente ligado ao nosso step financeiro e a gente vai fazer um cálculo, inclusive, sobre os nossos gastos para a gente conseguir passar por esses momentos. A gente faz um cálculo, tudo isso aqui, todas essas variáveis, elas são como se fosse variáveis agravantes, tá? Do valor do nosso step financeiro, e a gente vai fazer um cálculo em cima dos nossos gastos com essas variáveis. Então, para esses sinistros, a gente tem que ter o nosso step financeiro formado. Por isso que a gente fala aqui também que ele tem que ser o primeiro. Primeiro, a gente tem que formar esse step financeiro para esses acontecimentos que eles são mais prováveis e mais recorrentes. Feito isso, a gente deve ir para os nossos seguros pessoais. Seguro de vida, ele é necessariamente para cobertura de vida e tem uma pegadinha aqui que eu vou falar para vocês, que é o seguro resgatável, tá? Vocês vão ouvir muito falar do seguro resgatável. O que é o seguro resgatável? Nada mais é que um seguro mais um investimento. Você está pagando para a seguradora, para ela, você está pagando esse seguro para ter por esse período que você está pagando, para você ficar coberto em relação a essas variáveis do seguro de vida e você está colocando um valor mensal a mais lá como reserva, como investimento. Então, não existe seguro que você resgata esse seguro. Vamos pensar sempre no seguro de carro. Você paga para o seguro e no final do ano você vai e fala, olha, eu não usei, pode me devolver o valor. Isso não existe, porque o seguro, as regras do seguro são essas. O seguro sobrevive porque acontece alguma coisa com alguns e não com outros. E aqui é a mesma coisa. Quando vocês falam de seguro resgatável, nada mais é do que você está pagando o seguro e está pagando uma parcela a mais
para a seguradora manter o seu dinheiro por um tempo e depois te devolver ele, tá? Ela não está sendo boazinha e falando para você, eu vou te devolver esse dinheiro que você está colocando aqui. Então, é uma parte resgatável. E os investimentos, geralmente, que as seguradoras fazem, não são bons investimentos. Então, você está colocando o seu dinheiro lá, ele não está indo para o investimento legal, não vai te dar um retorno legal na hora de você resgatar. Então, o mais importante, que esse seguro de vida ele não seja resgatável para a gente não onerar. O objetivo aqui não é que a gente gaste muito no nosso mês com seguros, que a gente gaste o mínimo para que a gente consiga estar segurado corretamente. E quanto maior nosso patrimônio, menor a necessidade dos seguros, menores vão ser os nossos seguros. Por quê? Porque o nosso patrimônio, os nossos investimentos, eles vão fazer o mesmo papel do seguro, dos nossos seguros. Então, eu formei um patrimônio já consistente que consegue gerar todos esses benefícios do seguro de vida, eu não preciso mais desse seguro. Eu posso ir diminuindo esse seguro até ele se extinguir. Gente, é porque quando vocês forem abordados por seguradoras, as principais são MetLife, Prudential, que mais? Tem a Icatu. Que mais, Flávia? Tem qual outra que a gente Tem Porto Seguro, tem Porto a Seguro. Mongeral. Isso, essa que eu tava querendo lembrar. Mongeral, ela é muito famosa também. Então, enfim, são empresas, são seguradoras. Então, todo mundo que for falar, geralmente quem é mais abordado pela Prudential. É uma coisa que tem que deixar claro, gente, a Prudential, ela não é uma empresa de planejamento financeiro. Ela não é uma empresa de investimento. Ela usa muito esse produto que a Flávia acabou de explicar, o produto de seguro resgatável, para vender como se fosse um planejamento financeiro e um investimento. Não é. Para quem não tem toda a noção de planejamento como vocês estão tendo agora, pode ser que seja uma opção boa, enfim, para a pessoa pelo menos ter algo lá na frente, já que se ela não fizer nada, pelo menos alguma coisa ela vai ter. Mas vocês que estão tendo acesso a esse tipo de informação, entenda que não é algo que é necessário ser feito. Só que um ponto que o seguro de vida ele também pode ser utilizado, que ele não passa por inventário. Então, muita gente utiliza o seguro de vida para deixar uma quantia para... Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha e eu tenho um patrimônio. Mas a minha filha, eu quero deixar esse patrimônio para minha filha, e a minha filha, eu quero deixá-la preparada na minha ausência, que ela consiga pagar o inventário. O seguro de vida serve para isso também. Só que isso é um caso muito específico. E aí, nesse caso, o seguro tem que ser algo muito pequeno, apenas para que a pessoa, no caso a minha filha, receba uma quantia para ela conseguir pagar o inventário. Isso é uma estratégia que, às vezes, o pessoal da Prudential, da MetLife ou da própria Mongeral podem usar como recurso para falar isso para vocês. Só que não caiam nisso se vocês tiverem um planejamento. Essa parte do inventário, tá? Porque isso aí são casos muito específicos. Isso são coisas que eles vão falar também, mas é um caso muito específico. Não necessariamente vocês vão precisar. Só reforçar isso porque eles utilizam isso muito na forma na hora de vender, como sendo um super benefício. E aí tem que ter muito cuidado. Só pegando um gancho, o que acontece? A forma que esses corretores trabalham é uma forma mais agressiva, é uma forma muito mais ativa ali. Eles pegam o jeito que eles trabalham, eles pegam muitos contatos, vão ligando e vão
enfim, eles vão atacando ali todos os pontos. A gente tem que entender que quanto mais a gente gasta com seguro desnecessariamente, menos a gente está formando o nosso patrimônio, que está sobre a sua gestão na sua conta. Então, os seguros, eles são extremamente importantes, por isso que é extremamente importante a gente aprender a calcular qual o valor que a gente precisa para a gente não pagar a mais nesses seguros, para a gente não pagar o que a gente não precisa. Por exemplo, o que eu vejo muito? Muitos clientes nossos, meio da Natália, médicos novos, chegam com seguro de vida enorme, absurdo, sendo que não tem nenhum dependente. Então, qual que é a aplicabilidade do seguro de vida para essa pessoa? Nenhuma, zero. Então, a gente está pagando por uma coisa que não vai fazer sentido nenhum, que não vai fazer diferença nenhuma, e esse dinheiro indo para um planejamento, indo para sua conta, ele estaria fazendo um trabalho ali para você chegar no seu objetivo, para você chegar na independência financeira mais rápido. Então, é extremamente importante que a gente entenda qual que é o valor, quais seguros a gente precisa, o valor que a gente precisa para a gente não gastar dinheiro a mais. Eles são essenciais e mais essencial ainda é entender qual que é a nossa necessidade. Bom, passando para o seguro invalidez, então aqui no de vida, só para deixar bem claro, bom, ninguém depende de mim hoje, ninguém depende de mim, passa a página, você não vai falar de seguro de vida agora, tá? Seguro invalidez, vamos para o seguro invalidez. O que o seguro invalidez faz? Ele é uma proteção contra acidentes que pode tornar a gente inapto para o trabalho. Então, Deus me livre, mas se alguma coisa acontecer e a gente ficar inválido, o que vai pagar as nossas contas agora? Se eu tiver um patrimônio suficiente para isso, é ele que vai pagar. Até eu chegar lá, até eu construir esse patrimônio, é o seguro invalidez que vai fazer a gente pagar essas contas. Bom, esse seguro invalidez, ele está diretamente relacionado aos nossos gastos, então entender quais são esses gastos e o que seria necessário ao longo do tempo para pagar esses gastos mensais meus, tá? Ele protege contra a incapacidade de geração de renda, então estou num nível que eu não consigo mais gerar renda, é esse seguro que vai me auxiliar e ele vai manter o meu padrão de vida atual a longo prazo. Então, ele vai me dar esse mínimo de dignidade aí ao longo do prazo de cobrir esses gastos que eu já tenho hoje, tá certo? Tem um ponto que talvez, assim, na prática, gente, vamos supor, eu vou contratar um seguro invalidez. Às vezes, dependendo de qual seguradora vocês vão fazer isso, não será possível desassociar o invalidez do de vida. A Prudential, ela não tem essa desassociação, por enquanto. Então, hoje, se você contrata um seguro com cobertura de vida, ele automaticamente também, alguns aspectos lá, ele automaticamente é invalidez, e se você contrata o invalidez em uma cobertura específica deles, automaticamente você está contratando o de vida. Então, assim, existem essas particularidades dentro da seguradora. A gente não consegue trazer todas, porque cada seguradora ela vai trabalhar de uma forma. Mas tenham em mente isso que a Flávia falou, invalidez praticamente todo mundo precisa, a não ser que você tenha patrimônio suficiente que está te gerando uma renda. Só isso. Ótimo. É isso. Praticamente todo mundo precisa. Para quem é funcionário público, é interessante ficar ligado em como que é essa lei, o que a minha lei me protege, e se eu ficar inválido hoje, o que o Estado vai me ressarcir, o que o governo vai me ressarcir. E isso você tem que ficar atento sempre, porque essas regras elas mudam muito.
Então, hoje pode ser que eu tenha uma cobertura de invalidez, por exemplo, de 70%, de 60% da minha renda. Isso tem que ser olhado, para cada caso é diferente. Essas leis mudam, não sei dizer se é de município, ou governo, ou estado, como que funciona isso, mas essas leis, elas mudam de um funcionário para o outro. E elas mudam também durante o tempo. Então, esse ano eu estou tranquilo porque eu sei que o Estado vai me ressarcir caso eu fique inválido. Vamos acompanhando isso. Quando a gente vê que isso ficou em um percentual que não me cobre mais ou que não está cobrindo da forma que deveria ser, eu preciso contratar esse seguro. E um último seguro aqui obrigatório é o seguro de doenças graves. O que é esse seguro de doenças graves? Ele vai assegurar um conforto financeiro num momento muito delicado. Aqui, nesse caso, a gente descobriu uma doença grave. São essas 6 doenças aqui. Tem alguns seguros, eu sei que a Mão Geral tem isso, tá? Que é doenças graves plus, parece que ele adiciona mais 2 ou 4 doenças nessas aqui, tá? Mas a gente aqui está numa situação, descobrimos uma doença grave, Deus me livre, mas caso aconteça. Descobrimos um tipo de câncer que a gente vê que não é tão raro assim mais. Um infarto agudo do miocárdio, AVC, Alzheimer, Parkinson, insuficiência renal crônica. Então, descobrimos alguma dessa doença, foi comprovada essa doença, o seguro vai te ressarcir no montante que você contratou. Se você contratou 50 mil, o seguro vai te ressarcir em 50 mil. Não é um ressarcimento, falei até errado aqui, viu, gente? Não é um ressarcimento de despesa. Ele vai simplesmente te repassar, você comprovou, você está com essa doença, ele vai te repassar a quantia que você contratou. Se você contratou 50 mil, ele vai te passar 50 mil, independente se você vai usar esse valor para tratamento ou não. 100 mil, 200 mil, enfim, esse seguro vai te passar esse valor para você usar esse valor do jeito que for melhor para você, fazendo um tratamento em um hospital diferente, querendo sair, se afastar do trabalho por um tempo para tratar dessa doença. É um momento delicado, às vezes a gente precisa e às vezes a gente quer ter um momento mais tranquilo. Então, esse seguro ele vai dar para a gente esse momento mais tranquilo de se afastar. E recursos complementares para o tratamento. Eu tenho até e são vários tipos de câncer, tá? A gente tem que depois, as seguradoras, elas dão essa listinha aí de todos os tipos de câncer cobertos. Eu tenho uma situação que eu gosto de dar de exemplo, a situação de um cliente que ele teve um câncer de próstata. E foi em Goiânia isso. E aqui em Goiânia não existia, não sei se já existe, tá? Isso já tem uns 2 anos. Um tratamento por robótica. Só tinha o tratamento por vídeo, que era cirurgia por vídeo. E a cirurgia por robótica dava uma qualidade de vida para ele muito melhor. Porque quando você tira a próstata, isso eu não sabia também, fiquei sabendo depois, você tira a próstata, a chance de você ter incontinência urinária, de você ter era mais algumas coisas, impotência e alguma outra coisa, ela é muito grande, ela é altíssima. E na cirurgia por robótica, isso é muito menos comum de acontecer. Então, como ele tinha esse seguro, como ele comprovou a doença, ele comprovou o câncer, ele tinha esse seguro, o que ele fez? Ele usou esse valor para fazer uma cirurgia por robótica em São Paulo, num hospital referência, ficou num hotel ao lado do hospital, porque se acontecesse alguma coisa, ele já estava do lado. Enfim, foi um conforto e um recurso muito bom para complementar esse tratamento que ele poderia ter tido aqui. E isso fez ele passar por essa situação muito melhor e com certeza tem uma qualidade de vida melhor hoje. Então,
esse é um exemplo de várias formas que a gente pode usar esse seguro. Então, esse seguro, ele é imprescindível, a gente precisa o quanto antes cotar esse seguro e nós vamos também calcular quanto que a gente precisa. Alguma dúvida aqui nesse seguro, gente? É um seguro, provavelmente, vocês não tinham ouvido falar até então. A gente não escuta muito falar nele, mas ele é muito importante. Ô, Flávia, e aí você indica, no meu caso eu não tenho seguro, né? Assim, de pessoal, esse seguro eu não tenho e sou autônomo, então seria uma coisa importante a se fazer. Seria. E aí eu pergunto, qual seria a seguradora, né, que vocês indicam ou não indicam? Então, essa é uma parte um pouquinho complicada. O que a gente faz? Eu e a Natália, principalmente, ela tem uma experiência um pouquinho maior nisso, que a gente fez um estudo uma vez, saiu um ranking das melhores seguradoras. E existe um problema um pouquinho grave, mas nem tanto com as seguradoras, que a gente não sei como que está isso hoje. Que existe um percentual que elas não pagam o seguro. Um percentual de sinistro que elas não pagam. Então, para que isso? Porque elas fizeram as contas e as pessoas que vão entrar na justiça, o percentual de pessoas que vão entrar na justiça compensa financeiramente para elas. Até uma coisa acho que é importante falar, porque a gente, se aconteceu sinistro, vocês contrataram, vocês têm direito àquilo, pode entrar na justiça que eles vão pagar. Só não paga se não tiver acontecido mesmo, se alguém entrou e não tinha acontecido sinistro, não da forma que foi contratado. Mas de segurador existe um ranking das melhores seguradoras. E eu vou deixar a Natália falar um pouquinho aí disso. Assim, é igual a Flávia disse, tem essa questão, mas assim, quais são as maiores? A gente não pode garantir para vocês que vocês não terão dificuldade, mas dentro do histórico, quais são as que têm a melhor tratativa, né, com as pessoas? É a Prudential, MetLife, Mangeral e Catu. São seguradoras boas, são empresas boas. Qual que é a questão da Prudential e da MetLife? Elas são empresas centenárias. Então, elas já são, têm mais de 100 anos de existência. E elas não são seguradoras exclusivas do Brasil, são seguradoras internacionais, com um posicionamento aqui no Brasil. Essas seguradoras, elas têm uma solidez, até pelo histórico, porque elas existem há mais de 100 anos, então elas trazem essa segurança maior para a pessoa que está contratando. Só que em outro aspecto, elas são mais caras. A que é mais famosa mesmo, principalmente em Goiânia, é a Prudential. Só que elas são mais caras. E aí a gente está trazendo aqui ferramentas de proteção. Só que a gente tem que lembrar das premissas básicas. Né? Falei, poupar, gastar menos que ganha, poupar e ter um step financeiro. Se você não está cumprindo essas premissas básicas, o seguro pessoal, ele não tem que ser considerado ainda. Então, por que a gente está trazendo? Porque vocês têm que ter consciência em que vocês estão expostos. Existe um risco. Certo? Igual, tem muita gente que, apesar de não ser a maioria, mas hoje você ainda consegue achar pessoas que têm carro e não têm seguro de carro. Ele optou por correr esse risco. E, às vezes, vocês vão estar diante de uma situação que vocês estão pagando dívida. Como vocês vão pagar a dívida, não está sobrando, está todo desorganizado e ainda vão pagar um seguro? Porque um seguro, ele tem um preço alto. Agora é importante que essa organização, essa conscientização financeira leve
para que haja uma sobra tanto para investir, quanto também para ter seguros pessoais. E aí, respondendo a sua pergunta, as maiores hoje no mercado é Prudential, MetLife, Mongeral e Catu, que são seguradoras boas, assim. O que eu faria, né? Assim, é difícil a gente indicar esse tipo de serviço, mas eu pegaria umas 5 que a gente está falando aqui, a gente pode até colocar depois lá, faria a cotação com elas e veria o que fica mais interessante. É isso que, se eu tiver que indicar, é o que eu indico. Então, Por exemplo, a Prudential, por exemplo, ela tem um produto um seguro que ele fica bem barato em relação ao mercado para quem é saudável. Então, para quem tem colesterol baixo, para quem não fuma, não tem histórico de fumante, ele faz alguns exames de sangue e a pessoa passando por esse exame, ela consegue se enquadrar no melhor produto que eles têm lá, que tem uma alta proteção e um valor que a gente chama de prêmio baixo. Então, quando você está pagando a parcela do seguro, igual, por exemplo, o seguro do carro. Natália, meu seguro ficou em R$1.000. Não, R$1.000 é baixo hoje. 1.500, o seguro do carro. Isso a gente chama de prêmio. Você está pagando um prêmio de R$1.500. A parcela do prêmio pode ser de acordo com a sua, sei lá, dividir em 3 vezes. Tô pagando R$500 por mês, mas esse é o prêmio. A cobertura é o que você vai ser coberto e o valor. Então, se acontece um sinistro com vocês, ou seja, aconteceu alguma doença, ficou inválido ou morreu, aí vocês receberiam, o beneficiário receberiam a cobertura em valor contratado, no valor ali recebido. Por exemplo, no carro, para ficar mais fácil a associação. Geralmente, o que a gente faz? A gente contrata um seguro de carro, muitas vezes inclui um carro reserva e às vezes tem cobertura para acidentes com terceiros. E às vezes esse seguro pode ser, esse valor com terceiros, ele é coberto até R$100.000. O que significa isso na prática? Se acontecer alguma coisa, houve um sinistro, você vai pegar e receber, e você bateu em alguém, a responsabilidade foi sua, você vai acionar o seguro, e o valor que você vai receber para cobrir esse acidente com um terceiro é até R$100.000. É torcer para não bater em nenhuma Ferrari. Para a manutenção do carro não ter ficado acima desse valor. Então, eu vou trazer aqui uma planilha que a gente vai ver esses valores, que vai ficar mais... Vocês vão entender melhor o que cada um precisaria. Beleza? Então, faz uma cotação nesses seguros e outra coisa aqui também. Vamos entender a necessidade da família, né? Então, vocês são uma família, então o que minha esposa, meu marido tem de contribuição dentro de casa, o que eu tenho de contribuição dentro de casa, se eu faltar, o que vai faltar dentro desse orçamento para a pessoa que ficou, mais para o dependente, e isso precisa ser feito de uma forma certa, porque quando não tem uma conversa, quando isso não é muito bem conversado dentro de casa, acaba que provavelmente podem 2 pessoas pagar seguro caro, sem essa cooperação aí, sem estar entendendo o que um precisa e o outro precisa, e a gente precisa entender isso também, tá? Para fazer alguns seguros. E aí eu vou passar para outros tipos de seguro aqui, que vocês... Samantha, vou responder a sua pergunta aqui, ó. Temos que fazer os 3 seguros ou existe um seguro que engloba os 3? Samantha, precisa fazer os 3. Só que o que acontece? Quando você for contratar esse seguro, você já vai falar para o corretor, eu preciso desse seguro nesse valor, desse seguro nesse valor e desse nesse valor. Preciso desses 3 seguros exatamente nesse valor que eu estou te falando.
Eles vão tentar te convencer que não, tá? Que precisa mais aqui, mais ali. Eu preciso desses 3 seguros, cada um nesse valor aqui. E aí ele vai te passar uma proposta já com os 3 seguros, tá? Se a sua necessidade for dos 3, ele já vai te passar uma proposta englobando os 3. Você não precisa ir procurar em cada lugar um diferente, não. Eles são 3 diferentes, mas você vai contratar exatamente no mesmo lugar, certo? E outros seguros, outros tipos de seguro, vocês vão ver: seguro funeral, seguro de área por internação hospitalar, seguro de área de incapacidade temporária, entre outros seguros. Vocês vão ver vários que os corretores eles vão querer colocar também na apólice de vocês e vão ter vários argumentos falando por que vocês precisam desse seguro. Não estou falando que são seguros ruins, mas vocês não vão precisar desses seguros, porque o step financeiro de vocês, no step financeiro de vocês, a gente já vai programar isso, tá? A gente já vai fazer essa programação, a gente já vai pensar nisso. Então, se alguma coisa, se algum outro sinistro vier a acontecer, vocês já estão devidamente cobertos já pelo step financeiro de vocês. Lembrando que os seguros, é bom que a gente faça os extremamente necessários na quantidade necessária para que toda a sobra que tiver vá para o planejamento de independência financeira de vocês. Tranquilo? Só uma dúvida aqui. Repete para a gente, por favor, quais são os obrigatórios que vocês citaram aí? A gente vai calcular eles agora. Primeiro, seguro de vida. É o de vida, o de doença. Dependente, tá? Invalidez e doenças graves. Então tá bom, foi os que eu notei mesmo. Obrigada. Ô, Flávia, aí no meu caso, que meu marido que tem a maior renda da casa e, vamos supor, se eu morrer não vai fazer muita diferença aqui em casa. Ele já tem o seguro de vida, então no meu caso não precisa de eu ter um seguro, já basta o dele, certo? Agora, se fosse o contrário, aí sim eu precisaria de um seguro de vida. Exatamente, porque você tem dependente. Porém, se você vier a faltar hoje, se a renda do seu marido cobrir todos os custos de casa dele e do seu dependente, você não precisa de seguro de vida. Se for o seu marido que vier a faltar e o seguro dele cobrir as necessidades suas e do seu filho, tá tudo certo também, tá? E aí, no caso, seria o doenças graves, então, que seria e aí tem que ver como que o acordo seu com isso é bem importante para todo mundo, esse acordo dentro de casa, como é que funciona? Se eu ficar inválido hoje, meu companheiro, minha companheira, ela consegue cobrir todos os custos de casa? Como que isso funciona aqui dentro de casa? Ou não consegue, então eu preciso contratar, tá? Um seguro de invalidez. Então, é interessante que seja feito também essa análise aí da família, tá certo?